reunido com os irmãos para adorarmos o nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos, nessa ocasião, expor os versos 6 e 7, porém vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. O Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Congregação do Senhor Jesus Cristo, você sabia que o mandamento mais repetido na palavra de Deus, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, é o simples mandamento: não temais? Vez após vez, em todas as histórias da palavra de Deus, nas narrativas do Antigo Testamento, nas epístolas, e o próprio Senhor Jesus repete vez após vez este simples mandamento: não temais, não andeis atemorizados, não andeis ansiosos. Por que será? Bom, em primeiro lugar, é óbvio que estamos num mundo que é marcado por perigos e preocupações. A Bíblia fala que esse mundo é cercado de pecado. O maligno é o chamado príncipe deste mundo. E há também outros males que vêm sobre nós pelo fato de estarmos no mundo caído, as consequências do pecado, nosso e dos outros sobre nós. Porém, eu penso que o motivo pelo qual o Senhor repete tanto essa afirmação é por causa do nosso próprio coração, cheio de incredulidade. Nós temos uma constituição fraca, suscetível ao medo. Portanto, o Senhor repete, vez após vez, não temais. A palavra diz que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, que por mais firme que o homem esteja, ele é pura vaidade. Basta um instante e o Senhor fará os nossos pés resvalarem e cairemos. E essa percepção da nossa fraqueza, da nossa inconstância, da nossa insegurança, da nossa incredulidade, nos leva a ter medo. Existem mensagens que são apropriadas para certos grupos, para os mais velhos, para os idosos, para os mais jovens, para os casais ou para os solteiros. Mas quando tratamos desse assunto, todos nós nos sentimos impactados. É uma mensagem que é direcionada a todos. Crianças temem, adultos temem, jovens temem, casados temem, ricos temem, pobres temem. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz, vez após vez, para não temer. E na linguagem do apóstolo Paulo, que ele diz aqui para nós no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tem instruído
a igreja aos Filipenses, uma igreja cercada de perigos, uma igreja que estava sofrendo cada vez mais a pressão da perseguição pela fé, para que eles andassem firmes no Senhor. Ele diz isso no verso 1 desse capítulo. Ele diz: irmãos meus amados e muito saudosos, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eles precisavam estar prontos para não se abalarem na fé diante das perseguições e das dificuldades. Essa é a chamada carta da alegria. E por isso ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso em Roma, algemado a um soldado romano, aguardando a possível sentença de condenação que traria a sua morte. Mas ele escreve para aqueles crentes: não andeis ansiosos, preocupados com nada, estai firmes no Senhor, sempre alegres no Senhor. E essa alegria no Senhor, marcado por uma paixão no coração pelo Senhor Jesus Cristo, que consome a alma daquele que tem os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, deve se manifestar em todas as nossas relações. Para com os homens, essa alegria deve se manifestar com moderação. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, no verso 5. Isso que diz respeito a um espírito de amabilidade e gentileza. Se você está firme no Senhor, se você está em todo o tempo alegre, satisfeito, o Senhor de fato é a sua paixão, os homens conhecerão essa sua disposição interna de coração por um espírito moderado, amável e gentil. Porém, essa mesma alegria no Senhor, com respeito ao nosso relacionamento com Deus, será manifestado em confiança que dissipa todo medo. E ele diz então: com respeito aos homens, seja a vossa moderação conhecida. Com respeito a Deus, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém que Deus conheça todas as vossas petições. Assim, meus irmãos, queremos considerar essa passagem, versos 4 e 6, versos 6 e 7 do capítulo 4 de Filipenses, sobre o seguinte tema: não andeis ansiosos. Queremos considerar primeiramente o mandamento ou a instrução sobre a ansiedade, o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, o que é de fato ansiedade e de que maneira isso é caracterizado e evidenciado. Em segundo lugar, queremos considerar o remédio para a ansiedade, que diz respeito à vida de oração, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E por último, o resultado: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele é muito enfático. Não andeis ansiosos de coisa alguma. De nada, Paulo. Absolutamente nada. Será que não existe exceções a essa regra? Será que não existem situações que eu devo ou que eu tenho a liberdade e a licença, a permissão, o direito de andar ansioso? O apóstolo Paulo é enfático na sua forma de escrever. Ele diz: não, de jeito nenhum, em absolutamente circunstância alguma, devemos andar ansiosos. Porém, o que significa estar ansioso? A palavra no original aqui, traduzido por ansiedade, simplesmente quer dizer estar apreensivo ou ter alguma preocupação. Estar apreensivo ou ter alguma preocupação. No contexto do apóstolo Paulo, claramente essa apreensão ou essa preocupação é algo negativo, que deve ser evitado. Logo, não esteja apreensivo, não esteja preocupado, ou na nossa tradução, não andeis ansiosos. Porém, quando consideramos toda a palavra de Deus, o Novo Testamento e até mesmo a própria carta dos Filipenses, percebemos que essa palavra aqui usada, aqui traduzida por ansiedade, ela é por vezes usada no sentido positivo. Às vezes ela é apresentada como uma virtude, é uma apreensão ou um cuidado ou uma preocupação virtuosa. Por exemplo,
escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25, o apóstolo diz que os membros da igreja devem demonstrar preocupação uns para com os outros. Ele escreve em 1 Coríntios 12, 25, ele fala: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Essa palavra cuidado aqui é a mesma traduzida por ansiedade em Filipenses. Ou seja, os membros da igreja devem estar preocupados, apreensivos com respeito às necessidades dos irmãos da igreja. E aqui isso é uma virtude. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, escrevendo também aos Coríntios, no capítulo 7 agora, no versos 32 e 33, ele diz que faz parte do estado matrimonial, faz parte do casamento, o cônjuge estar preocupado com as necessidades do seu esposo ou da sua esposa. Ele escreve, ele diz: o que realmente quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, ou se preocupa, ou está ansioso com as coisas do Senhor, de modo ou de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E com isso, deduzimos que faz parte do casamento estar apreensivo ou preocupado com ter um certo cuidado para com o seu cônjuge, e não fazê-lo constitui-se pecado. Nessa mesma carta, se os irmãos olharem comigo em Filipenses, capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo elogia Timóteo justamente pela ansiedade que ele tinha pela igreja. Ele diz: a ninguém tenho de igual sentimento, falando de Timóteo, que sinceramente cuide dos vossos interesses. A palavra aqui, cuidar, é a mesma lá para ansiedade. Não tenho ninguém igual a Timóteo. Ele está sempre ansioso pela igreja, sempre preocupado, sempre apreensivo, para que as necessidades da igreja sejam supridas, de modo, meus irmãos, que vemos claramente que existe uma preocupação, uma apreensão legítima e virtuosa que de fato devemos ter. Uma pessoa que vive no mundo da lua, que não se preocupa com nada, que não tem nenhum cuidado com as coisas dessa vida, é uma pessoa desleixada, não cuida das suas responsabilidades. Porém, como diferenciamos uma preocupação legítima, necessária, virtuosa, de uma preocupação pecaminosa, aqui evidenciada pelo apóstolo Paulo, quando ele nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus irmãos, há algumas diferenças que precisamos considerar para compreender quando é virtude ou quando é defeito. E uma delas diz respeito à intensidade, uma medida moderada de preocupação e medo, ou apreensão com respeito a situações difíceis da vida. É natural e bom e até necessário. Não ter medo de nada é tolice. Porém, quando o medo adquire uma intensidade, uma proporção exagerada, desproporcional, elevada, então se torna danoso. Passa a ser pânico, desespero ou, como chamamos, ansiedade. Intensidade é uma diferença clara. A segunda diferença é o motivo ou o fundamento da nossa preocupação ou apreensão. E muitas vezes existem boas razões, motivos legítimos para estarmos apreensivos e preocupados. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, se não me engano, falando da sua dificuldade como um apóstolo, de todas as situações terríveis que ele já tinha sofrido. E por último, fala: pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas de Cristo. Havia razões justas para o apóstolo estar preocupado com respeito à igreja. Porém, a preocupação pecaminosa aqui proibida no texto, ela é, via de regra, irracional, infundada. Muitas vezes de respeito ao amanhã, aquilo que não controlamos, aquilo que ainda não é real, aquilo que não é concreto, apenas aquilo que imaginamos ser.
Ansiedade pecaminosa não se preocupa com as questões concretas, mas ela se preocupa excessivamente com o amanhã. Não é isso que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o próprio mal, o seu próprio mal. Se preocupe com o que é real e não com o que é imaginário, com o que está no futuro. Você não sabe o que acontecerá no amanhã. Porém, eu penso que a principal diferença, ou as principais diferenças entre a preocupação virtuosa e a preocupação pecaminosa está nas consequências sobre nós e sobre os demais, de um e de outro. A primeira consequência que claramente distingue uma situação da outra, a preocupação pecaminosa, ela é debilitante, ela paralisa. Uma preocupação legítima, ela afia os seus sentidos e lhe deixa mais preparado, mais alerta para lidar com a situação que causa preocupação. Mas a ansiedade pecaminosa, ela distrai o homem. Ela faz com que o homem se foque ou se concentre nas suas emoções, nos seus medos e esqueça da sua responsabilidade e fique paralisado. Logo, meus irmãos, a ansiedade não é um mero sentimento, mas sempre que sua preocupação com as circunstâncias da vida lhe desvia de fazer o que você deveria estar fazendo, o que deveria estar cumprindo naquele momento, você está pecando contra Deus. O pecado não é se preocupar. O pecado é se desviar de sua responsabilidade pela preocupação e pelo medo e pela ansiedade. E o problema é que quando você se distrai, você abandona o seu posto e você cria um novo problema. Ao invés de você estar cumprindo a sua responsabilidade, você cria um novo problema, porque agora outro vai ter que fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Você abandona a sua responsabilidade. Mas ela é também contagiosa. Ela não só é debilitante na sua consequência, mas a preocupação pecaminosa, ela é contagiosa ou contagiante. Aquele que está tomado dessa ansiedade, ele não tolera que outros estejam em paz e tranquilos. Ele deseja que outros compartilhem do seu medo. Nós temos um exemplo claro disso em Marta e Maria. Quando o Senhor Jesus foi para visitar aquelas duas irmãs na casa de Marta, uma compreendeu a sua responsabilidade claramente naquele momento. Aquedar-se aos pés do Senhor, receber da sua palavra, Maria. Enquanto a outra agitava-se de um lado para outro, ocupada, preocupada, ansiosa, a mesma palavra, em muitos afazeres. E porque ela estava ali preocupada, ela queria que Marta, ou melhor, Maria, também estivesse preocupada. E traz até o Senhor para si. Queria que o Senhor advogasse a seu favor. Mas o Senhor disse que Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe seria tirada. Ela estava onde ela deveria estar naquele momento, cumprindo com seu dever e sua obrigação, isto é, atender às palavras do Mestre. A ansiedade pecaminosa também, ela gera outros pecados. Ela é debilitante, ela é contagiosa, ela quer se espalhar, mas também ela é, em geral, a fonte de muitos outros pecados. Uma pessoa que tem ansiedade com respeito a questões financeiras é tentado à cobiça e talvez até ao roubo. Uma pessoa ansiosa com respeito a alguma tarefa que deve terminar rapidamente está suscetível à ira pecaminosa, a estar irritadiço, ser abrupto, ser arrogante com aqueles que lhe interrompem. Uma pessoa ansiosa com respeito a relacionamentos sociais, que tem pânico, pavor social, tem a tendência também de pecar sendo negligente com respeito aos irmãos. Eu vou me isolar aqui e também não vou tomar conhecimento a respeito de ninguém. E acabe correndo em muitos outros pecados.
se a ansiedade ela é conquistada, se a ansiedade pecaminosa de fato é deixada de lado, muitos outros pecados são com ele sepultados. Eu diria que o pior de todos, a pior consequência da preocupação pecaminosa ou da ansiedade pecaminosa aqui mencionada por Paulo é que ela tem em si, na sua forma de pensar, uma inclinação para um tipo específico de idolatria. Uma espécie de soberba idólatra, soberba e idolatria misturadas em um só pecado. Por que razão? A pessoa que tem esta ansiedade pecaminosa ou essa preocupação excessiva, ela abandona o seu posto com o intuito de ocupar o posto que é ocupado pelo próprio Deus. O futuro, a nossa vida, pertence ao Senhor. O Senhor é quem está no posto ou quem está no comando para determinar o curso da nossa vida. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Que por mais ansiosos que estejamos, não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura nem mudar o curso da nossa vida. O amanhã pertence ao Senhor. A nossa vida pertence a Ele. E quando então abandonamos aquilo que o Senhor nos ordena fazer, para nos preocuparmos excessivamente ou pecaminosamente com aquilo que pertence a Deus, nós estamos implicitamente dizendo: eu sou mais competente do que Deus para cuidar da minha própria vida. A providência de Deus não irá trabalhar a meu favor. Portanto, é soberbo, porque você quer ocupar o lugar de Deus. E ao ocupar o lugar de Deus, você se estabelece como o próprio Deus. Logo, é uma soberba idólatra. É um pecado grave. E é um daqueles pecados que chamamos de pecados aceitáveis. Eu sofro de ansiedade. Obviamente que existe a ansiedade patológica e eu não sou especialista nisso. Eu não pretendo aqui dizer que todo tipo de dificuldade nessa área tem a sua raiz no pecado, mas claramente a palavra de Deus diz que em muitos casos, sim, é fruto de pecado. E nós compartilhamos como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mais aceitável do mundo. Ansiedade é pecado contra o Senhor. Meus irmãos, o que o Senhor requer de nós é que estejamos todos firmes nos nossos postos de responsabilidade, executando aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Imagine um exército, onde cada soldado tem o seu posto designado. Um deve estar na linha de defesa, o outro na linha de ataque ou nas demais posições. E o general coordena todas as posições, planeja muito bem a estratégia que ele vai usar para se defender ou para enfrentar a guerra. Porém, aquele exército, tomado de desconfiança do general, da estratégia do general, ao primeiro barulho de tiro, ao primeiro som da ameaça se aproximando, cada um corre desesperado, abandona o seu posto e faz aquilo que acha que ele mesmo poderia fazer, aquilo que ele pensa que é a melhor estratégia. Geralmente correr para se esconder debaixo da cama. Mas o Senhor quer que nós estejamos cada um nos nossos postos. Se você é esposa, qual o posto que o Senhor lhe chamou para ocupar? Em toda e qualquer situação. Se você é marido, qual o posto que o Senhor lhe chamou para ocupar? Muitas vezes invertemos papéis por causa da ansiedade, preocupação. Medo do que o Senhor está fazendo, da sua estratégia. E meus irmãos, de todas as responsabilidades que o Senhor nos tem dado, a número 1 é a nossa vida espiritual. Quantas vezes abandonamos o nosso posto de buscar a Deus, a nossa responsabilidade de buscar o Senhor por ansiedade, medo e preocupação. Eu tenho uma prova, eu tenho um concurso a fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu acabei de casar, me tenha por excusado, diz o Senhor. Eu comprei um terreno, eu tenho que ir lá visitar. Me tenha por desculpado. Eu tenho outras preocupações e, portanto, não posso me dedicar naquilo que é a minha maior responsabilidade na vida, que é buscar o Senhor. Porém, o Senhor Jesus disse, tratando do mesmo assunto,
Em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas com que vocês se preocupam. Todas essas coisas que lhe tiram sono à noite, que diz respeito ao amanhã, que diz respeito à nossa provisão, ao nosso cuidado, ao nosso sustento, vosso Pai Celestial acrescentará. Ele conhece as vossas necessidades. Você está ocupando o seu posto? Confiando no Senhor? Mesmo quando escuta o barulho dos cavalos se aproximando? Mesmo em situações dramáticas de ansiedade? Permanecer deste modo firmes no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Porém, a verdade, meus irmãos, sendo realista, é que a vida tem suas preocupações. O apóstolo Paulo não está negando a existência de preocupações, ele não está negando, ou melhor, ele não está dizendo que a vida é um mar de rosas, mas ele está dizendo qual é a forma correta de lidar com essas situações. E de que modo, então, devemos lidar com as preocupações da vida? Bom, de um lado, negativamente, não devemos nos preocupar com ela, mas qual é a virtude oposta? Qual é a virtude que deve substituir o pecado da ansiedade? Meus irmãos, o remédio poderoso do Senhor, que Ele sempre prescreve para uma vida amedrontada, uma vida de ansiedade pecaminosa, é simples fé e confiança em Deus. A fé e confiança no nosso general, de que Deus vai adiante do seu povo. Não foi isso que o Senhor Jesus disse para Jairo? Você lembra de Jairo? Tinha sua filha doente. Veio para o Senhor Jesus implorando para que ele fosse até ela para curá-la. O Senhor Jesus disse, eu vou, mas naquele ínterim, algo aconteceu, uma outra mulher interrompeu e uma outra situação chamou a atenção do mestre. E de repente, os servos da casa de Jairo vêm até ele e diz, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Certamente o coração daquele homem foi pro ralo. Mas o que é que o Senhor Jesus diz para ele? Não temas, crê somente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Jairo. Crê em Deus, Jairo. Eu não lhes disse, confiei em mim. E não foi a mesma coisa que o Senhor disse para os discípulos, quando estavam com medo das ondas, e chegaram para o Senhor Jesus. Jesus, não te importa que pereçamos? Estamos a ponto de só sobrar. Ele simplesmente responde para eles, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A fé, meus irmãos, é a resposta. A confiança em Deus é a resposta para a ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, pecaminosa, tem em si uma sensação de insegurança com relação aos problemas. Estou inseguro, estou desprotegido, algo vai acontecer. Traz também uma sensação de impotência ou incapacidade. Eu não posso fazer nada diante dessa situação. Está além do meu controle. O ansioso também, ou a ansiedade pecaminosa, é caracterizada também por um sentimento de solidão. Eu estou incapaz e não tem ninguém para me ajudar. Eu estou só, ninguém pode me socorrer nessa situação. E confiança na presença de Deus não responde todas essas situações. A insegurança, a sensação de incapacidade e a solidão. Aquele relato no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 6, de Eliseu e o seu moço, descreve de uma forma muito vívida essa situação. Você lembra de Eliseu? Quando ele estava cercado pelos exércitos da Síria, que tinham um objetivo muito claro, pegar aquele homem. Eliseu foi descoberto como o profeta de Deus que revelava os estratagemas dos sírios. E, portanto, eles claramente definiram o alvo. Vamos pegar Eliseu. Imagine você, se uma guerra estourasse contra o seu nome. A Síria não era nenhum exército pequenininho, era a maior potência do reino antigo naquele tempo. E eles botaram um preço na cabeça do profeta Eliseu. E não só Eliseu soube disso, como Eliseu ouviu
os carros, os cavalos, as tropas cercarem a cidade com o único propósito, pegar Eliseu. E Eliseu tranquilo. Eliseu calmo e paciente. Porém diz o texto que o moço de Eliseu, o seu assistente, aquele que trabalhava com ele, exclamou para ele: ai, meu senhor, que faremos? E agora? Diante dessa situação, que vai acontecer conosco? Eliseu simplesmente disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E então o que ele fez? Ele orou. E Eliseu disse: Senhor, peço-te que abras os olhos, que lhe abras os olhos para que veja. E aquele moço viu carruagens de fogo, exércitos do Senhor, anjos cercando e protegendo o homem de Deus, protegendo Eliseu daquela situação. E o que era abrir os olhos, se não ser tomado de fé? Se não ter a confiança de que Deus estava com eles? E nós sabemos a conclusão da história. O Senhor preservou o seu povo, Eliseu e o moço. Mas você pode dizer para mim, em objeção: mas eu não vejo carruagens de fogo. Se eu visse carruagens de fogo igual o moço de Eliseu, seria fácil. Mas é aqui, meus irmãos, que entra a fé. Mas bem-aventurado aqueles que creram e não viram, diz o Senhor Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo prescreve para aquela igreja. Veja comigo no texto. Ele diz, no final do verso 5, verso 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E o que é que ele acrescenta? Perto está o Senhor. Meus irmãos, aqui eu penso que a divisão de versículos não foi a não foi a melhor. Os irmãos sabem que a divisão de capítulos e versículos não faz parte do texto inspirado por Deus. Isso foi acrescentado muitos anos depois para facilitar o manuseio da palavra de Deus e, na grande maioria dos casos, é muito útil. Porém, em alguns casos, dificulta ou atrapalha a nossa interpretação. Porque eu penso que a declaração de que perto está o Senhor deveria estar junto com não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual é o remédio para a confiança? Ou para que possamos andar despreocupados, sem ansiedade em coisa alguma? Saber que perto está o Senhor. A palavra aqui, ou a expressão aqui, perto está o Senhor, pode ser interpretada de duas maneiras. Perto está o Senhor pode ser interpretado de forma temporal. Isto é, em breve o Senhor voltará. A sua vinda está perto, portanto, não se preocupe. Todas essas preocupações que temos em breve se tornarão obsoletas, porque o Senhor voltará em breve e redimirá o seu povo, salvará o seu povo para todo sempre. Porém, ela também pode ser entendida no sentido espacial, ou seja, a presença do Senhor está perto do seu povo, no sentido de que Deus habita com o seu povo, o Senhor dos exércitos está com o seu povo, e se Ele está conosco, o que temeremos? Eu penso essa ser a interpretação correta, por todo o sentido da palavra de Deus. Sempre que o Senhor exorta o seu povo para não temer, para andar confiante, para estar livre de toda ansiedade, Ele anexa esse encorajamento com a afirmação de que Ele está presente com o seu povo. Foi assim com Ageu. É isso que lemos no livro de Ageu, quando ele falou a Zorobabel e a Josué, homens, líderes de Israel, que eram designados para reconstruir as muralhas de Israel, estavam sofrendo oposições de todos os lados, inimigos cercavam o povo, pegavam em armas. E em Ageu capítulo 2, 4 e 5, o Senhor fala para esses líderes do povo: ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Perto está o Senhor. Foi isso que ele disse também em Isaías 49.
versos 14 e 15, Isaías 49, diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas o Senhor responde: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu estou com o meu povo. Eu não esqueço, eu não abandono o meu povo em momento algum. Davi, sendo perseguido como um cão morto por todos os lados por Saul, o que é que ele diz no Salmo 27? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, porque perto está o Senhor. Salomão colocou isso em forma de provérbio. Essa experiência da confiança no Senhor, ele diz em Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O justo se acolhe e tem a sua segurança e a sua confiança no nome do Senhor, que é para ele torre forte. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é perto do seu povo. Que glória saber que aquele que é exaltado acima de todas as coisas, que recebeu o nome que está acima de todo nome, ele anda pelo meio dos candeeiros, na linguagem de Apocalipse. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Ele está perto de nós como profeta. Na ansiedade temos necessidade de instrução, não é? Nos sentimos perdidos e preocupados, não sabemos como agir. Mas ele está perto como profeta, nos guiando em todo o caminho. Na ansiedade nos sentimos sós, abandonados, solitários, sem ninguém para nos ajudar. Mas ele está perto como nosso sacerdote, advogando em nosso favor, intercedendo sempre à destra do Pai, para que a nossa fé não venha a desfalecer. Na ansiedade nos sentimos fracos, impotentes, incapazes. Mas ele está perto como Rei. Rei, profeta e sacerdote, oferecendo proteção, suprimento e vitória, indo adiante do seu povo, lutando as nossas batalhas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Pai também está perto. Não meramente como nosso Criador, mas como nosso Pai, que conhece as nossas necessidades. Pedro, falando do mesmo assunto de ansiedade, ele diz na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perto está o Senhor. Você tem a confiança de que perto está o Senhor? Ele está perto. A fé apenas é a realização ou a compreensão de que ele está perto. O sol sempre está brilhando. Podemos não ver o sol por conta das nuvens, ou porque é noite, mas ele brilha sempre. Assim, o cuidado de Deus é constante. A presença de Deus é constante. Deus não visita o seu povo, Deus habita com o seu povo. O povo de Deus é a sua morada. Perto está o Senhor. E como saber se estou respondendo em fé? De que modo prático eu posso examinar a mim mesmo para reconhecer se tenho de fato a confiança em Deus, de que Ele está perto? A resposta está no texto. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Meus irmãos, o principal exercício da fé, ou um dos principais exercícios da fé, é a oração. A oração verdadeira, ela é pura fé, materializada, concretizada, posta em prática. Afinal de contas, oramos e falamos com aquele com quem não vemos.
na confiança de que Ele nos ouve, na plena certeza de fé de que Ele está nos céus, ouve a nossa oração, é favorável para conosco, aceitará os nossos pedidos em Cristo Jesus e responderá de acordo com sua boa vontade. E tudo isso é um exercício da fé. O apóstolo Paulo diz que os maus hábitos devem ser substituídos por bons hábitos. A ansiedade pecaminosa deve ser substituída pela prática da vida de oração. Oração da fé na confiança de que perto está o Senhor. E o apóstolo Paulo descreve essa vida de oração de uma forma muito rica e detalhada. Ele diz, em primeiro lugar, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tudo aquilo que você padece ou tem necessidade, tudo aquilo que você deseja, apresente a Deus. Apresente a Deus aquilo que você, as suas petições, peticione a Deus, para que Ele conheça. Ora, você poderia me perguntar, mas Deus não conhece? Mas Deus não já conhece a nossa situação? Por que o apóstolo Paulo diz para que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus? Deus não é soberano, Deus não é onisciente, Ele não sabe de todas as coisas, não é Ele que ordena todas as coisas, Deus não conhece já? Meus irmãos, obviamente que o Senhor conhece todas as coisas. Obviamente que Ele conhece a nossa necessidade muito melhor do que nós mesmos. Porém, é preciso que as nossas petições sejam conhecidas diante dele. É preciso que nós comuniquemos ao Senhor, que entreguemos a Ele as nossas petições por nós mesmos. Isso quer dizer que se você não ora, se você não apresenta a Deus as suas petições, se você não exercita a sua fé, embora Deus saiba de todas as coisas, Ele agirá como se não soubesse, como se desconhecesse a sua situação. Não recebeis porque não pedis, diz Tiago. É preciso que nós comuniquemos ao Senhor, que Ele conheça as nossas petições. Que forma profunda de escrever, não é? De descrever o que é a vida de oração. Porque a nossa prática, na maioria das vezes, uma evidência da nossa incredulidade, é que todos conhecem as nossas petições, menos Deus. Ou Deus é o último a saber. Falamos com os outros, murmuramos com os demais, fofocamos à vontade. E em todo esse processo, Deus está ignorante das nossas petições. Não dobramos os nossos joelhos, não falamos para Deus, não comunicamos com Deus. Deus é o último a tomar conhecimento pelos seus próprios lábios das suas petições. Certamente era esse o sentido do apóstolo Paulo. No contexto aqui, ele escreve a Evódia e a Sintique que pensem concordemente do Senhor. Em outra passagem, nessa mesma carta, ele adverte contra partidarismo, contra murmuração, contra divisão, contenda e desunião naquela igreja. Filipenses era uma igreja exemplar em muitos sentidos, porém havia divisão. Dando aqui a entender que havia murmuração, contenda e fofoca. A igreja não estava orando. O apóstolo Paulo fala, o que os homens devem saber da sua situação? A sua moderação. O que os homens devem ficar sabendo da sua situação de dificuldade, do seu espírito amável, gentil? Mas o que Deus deve saber? Deus deve saber as suas petições. Deus deve conhecer aquilo que aflige o seu coração. Isso diz respeito a tudo. Sejam conhecidas diante de Deus em tudo as vossas petições, coisas pequenas, coisas grandes, questões espirituais, questões terrenas. Se aflige o seu coração, Deus fala, você tem licença para falar comigo. Não há nada pequeno demais que Deus não se importe. Ele conta os cabelos da nossa cabeça. Nenhuma ave do céu cai sem o consentimento do nosso Pai. Não há nada pequeno demais que nós não podemos apresentar a Deus como nossa petição. Se lhe causa aflição,
genuinamente presente a Deus. Ele conhece as suas necessidades. Ele tem cuidado de vós. Perto está o Senhor, pronto para ouvir, desejoso para ouvir. Ele fala, ele acrescenta. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. De que maneira fazemos a Deus conhecido as nossas petições? Obviamente é pela oração e pela súplica. A palavra oração, meus irmãos, quer dizer apresentar petições a uma divindade. E aqui traz consigo o sentido de reverência e submissão. Você não está falando com qualquer um. Você não está apresentando sua petição a um colega ou um amigo, mas você está falando com Deus Todo-Poderoso. Súplica traz o sentido de um clamor que tem sua origem em uma dor, uma necessidade que é claramente percebida. De modo que temos liberdade para suplicar a Deus, para nos derramarmos na presença de Deus, chorarmos na presença de Deus. Como lemos nos Salmos tantas vezes o salmista fazendo. Até quando, ó Deus, até quando te calarás? Até quando, ó Deus, não vingarás a tua causa? Até quando estarás mudo? Temos liberdade com reverência e temor, coração e com súplica, para falar com Deus. Pedro diz, ele usa essa mesma, ele faz menção a esse sentido de súplica, nessa expressão, lançar sobre Deus a vossa ansiedade. É uma expressão bem vívida, bem violenta até. Não simplesmente entregue a Deus com formalidade, mas lance sobre Deus, suplique a Deus, interceda juntamente com Deus toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós, diz o apóstolo Pedro. Mas ele acrescenta tudo isso com ações de graças. Com ações de graças. E isso é importante, meus irmãos. Porque queixar-se do Senhor com dúvida, com arrogância, é blasfêmia. Oração sem ações de graças, que diz respeito a uma percepção clara de que somos indignos de tudo que já recebemos de Deus e que devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem nos dado. É a atitude correta da oração, com ações de graças. Às vezes minha filha, ela está com a mãe e a mãe lhe nega algo. E o instinto dela é correr até mim, ou vice-versa, para reclamar da situação. Mamãe negou isso. Mamãe, ela disse que eu não posso fazer isso ou aquilo. E ela vem numa súplica de rebeldia. O que geralmente eu falo para ela, eu não sei o quanto ela entende do que eu falo, é o seguinte, eu falo, filha, mamãe disse não para você. Então vá lá, volte para ela e diga o seguinte, mamãe, obrigado por tudo, mamãe. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por me negar. Você sabe o que é o melhor para mim. Você está cuidando de mim. Meu intento, meu desejo com isso é embutir ou inserir no coração dela um sentimento de gratidão por tudo. Em toda e qualquer situação. Talvez ela ainda não compreenda nada. Mas é esse o objetivo. E o mesmo acontece com Deus. Mesmo aflitos, mesmo contrariados, devemos ser gratos por Deus em tudo. Não só pelas coisas boas, não só por tudo aquilo que é maravilhoso que Deus nos dá, e Ele de fato nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Isso é suficiente para sermos gratos, mas até mesmo pelas aflições, devemos ser gratos a Deus. Tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, diz o apóstolo, sabendo que o valor da vossa fé é provada. Você cresce em paciência. Uma oração sem um espírito de gratidão. Preste atenção. Uma oração sem um espírito de gratidão não sobe a Deus como um aroma suave às suas narinas.
mas sim como a fumaça negra de protesto e exigência ingrata diante dos olhos de Deus. Tudo deve ser feito com gratidão. Você pode me perguntar, eu posso suplicar a Deus com gratidão passando por dificuldade financeira? É claro que pode. Enfrentando um câncer, uma doença terminal? É claro que pode. Ansioso com pressão no ambiente de trabalho? Sim, devemos ser gratos a Deus por tudo. Sendo perseguido, afligido, vilipendiado, ofendido, maltratado? Sim, claro que sim. Por quê? Perto está o Senhor. Ele cuida de nós. Meus irmãos, a propósito, o apóstolo Paulo fala, perto está o Senhor, a referência é o próprio Senhor Jesus Cristo. O texto da carta diz respeito a isso. No capítulo 2, quando ele diz que o Senhor Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, ele diz que o nome que o Senhor Jesus recebeu, no capítulo 2, verso 11, é o nome de Senhor. Afinal de contas, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. O nome da exaltação de Cristo é o nome Senhor, da sua humilhação a Jesus. Perto está o Senhor Jesus Cristo. E se Ele está perto, podemos ser gratos a Ele por todas as coisas. E qual é o resultado? De não andar ansioso, de confiar na presença de Deus, de exercitar essa confiança e essa fé numa vida de oração intensa, constante. O resultado, meus irmãos, é aqui no verso 7, maravilhoso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O resultado final é a paz de Deus. Meus irmãos, a paz é o oposto da ansiedade, não é? Se a ansiedade traz tribulação e agitação na mente, preocupação e angústia, a paz é a figura da serenidade, da bonança, da tranquilidade. Mas essa paz não é qualquer paz superficial e terrena. É a paz de Deus. É a paz de Deus que guardará a vossa mente e o vosso coração. O Senhor Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Meus irmãos, o mundo tem a sua paz para oferecer. Não se engane daquilo que é falso, daquilo que pode se assemelhar a uma suposta paz. O mundo tem a sua paz para oferecer. A paz que entorpece, encontrada nos prazeres, no entretenimento excessivo, que lhe distrai da realidade. Aquilo que o mundo chama de paz interior, encontrada numa suposta força que o homem encontra em si mesmo, na sua condição corrompida, vil, e que a Bíblia chama de pura vaidade, que não dura um dia sequer. O mundo tem a oferecer a paz da consciência cauterizada, que simplesmente se torna insensível às dificuldades da vida, porque você não se importa com nada. Tem a paz comercial, encontrada nas compras. Simplesmente eu vou gastar, eu vou me afundar no materialismo, eu vou adorar o Deus Mamon. Ele sim me traz a paz. Tem a paz química, encontrada nos rivotrios da vida e nos afins. Obviamente os remédios têm o seu lugar, podem ser usados da forma prudente. As mãos de Deus pode ser um alívio para uma aflição severa, mas mesmo essa, ou todas as outras que o mundo tem a oferecer, elas têm algo, todas elas em comum, todas elas atuam na superfície, nos sintomas, aliviam os sintomas, mas não trabalham no coração. Mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. Ela vem de dentro para fora. É a paz de Deus que o Senhor Jesus dá. Essa paz ela é suficiente e poderosa. Ela conquista o coração. Ela traz verdadeira serenidade, bonança e paz.
Isaías chama isso de perfeita paz. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aquele que confia em ti, diz Isaías 26:3, o Senhor guardará em perfeita paz. Uma paz sem mácula, uma paz perfeita, uma paz verdadeira. O apóstolo Paulo diz que essa paz de Deus, ela excede todo entendimento. Quantos crentes não têm experimentado isso na sua vida, na sua caminhada com Deus? Passando por todo tipo de vale, passando por todo tipo de aflição e andando em paz, que excede todo o entendimento. Porque se analisarmos racionalmente, não há razões para a paz. Aqueles que olham de fora não compreendem a paz, e talvez o próprio crente não compreenda a paz que ele sente passando por aquele vale. Quantos crentes não têm vivido isso? Paz no meio da tormenta. Calvino diz o seguinte, comentando essa expressão que excede todo entendimento, ele diz o seguinte: nada é mais estranho à mente humana do que nas profundezas do desespero, não obstante, exercitarmos o senso de esperança. Nas profundezas da pobreza, vermos opulência. Nas profundezas da fraqueza, não nos permitirmos recuar. E por fim, prometermos a nós mesmos que nada nos faltará quando destituídos de todas as coisas. E tudo isto tão somente na graça de Deus, a qual não se manifesta senão através da palavra e da convicção interna do Espírito Santo. Você já experimentou a paz que excede todo o entendimento? O melhor remédio para a ansiedade. E a expressão final, meus irmãos, ela é rica. O apóstolo diz que essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará a mente e o coração em Cristo Jesus. E a expressão aqui é clara do que o apóstolo Paulo quer dizer quando compreendemos o contexto de Filipos. A expressão guardará a mente, ela é uma expressão militar. Diz respeito a guardas que irão garantir a segurança de um determinado ambiente. Filipos era uma colônia romana. Embora não pertencesse geograficamente a Roma, havia sido colonizado por romanos e, portanto, pertencia a Roma. E os filipenses estavam acostumados a ver as guarnições romanas promovendo aquilo que é chamado na história de a Pax Romana. O apóstolo Paulo diz que essa paz não traz paz nenhuma. A paz de Roma em breve se mostraria o grande ofensivo à fé cristã, o grande ataque. Mas a paz de Deus seria enviada como um exército da paz, que haveria de guardar o nosso coração e a nossa mente. É a paz de Deus que traz estabilidade, que guarda, que protege o seu povo. E ele guarda a mente e o coração. A mente e o coração diz respeito aqui, são duas expressões que diz respeito a todas as faculdades mentais do homem, emoções, pensamento, vontade, tudo aquilo que é interno do homem. O Senhor diz: enviarei a minha paz. O Senhor dos exércitos enviará a sua paz como guardas, como soldados, para proteger o seu coração e a sua mente de tudo aquilo que pode roubar da paz, que pode trazer preocupação, o que pode trazer mais confiança ao homem, tomado de pavor e medo. É a experiência do moço de Eliseu. O moço de Eliseu viu carros de fogo. O crente viu soldados chamados à paz de Deus, enfileirados, armados, com a autoridade do Deus Todo-Poderoso, batalhando para guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente
é em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não se cansava de dizer que tudo é em Cristo Jesus. Ele não tinha medo de ser acusado de ser prolixo. Tudo é em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há paz alguma. Mas Cristo é aquela torre forte. Torre forte é o nome do Senhor, que o justo corre para lá e se acolhe. Esse nome é Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome. É nele e tão somente nele que podemos viver com paz nesse mundo. Com todas as preocupações, mas ainda assim com a confiança de que perto está o Senhor. Em conclusão, meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações. Primeiramente para os crentes. Por que temeis? Que traz preocupação ao seu coração. Não é claro que Ele cuida dos seus? O Senhor não repetiu vezes o suficiente de que Ele está perto do seu povo? O que traz preocupação ao seu coração? Por que andais ansiosos, ó homens de pequena fé? É dinheiro, é saúde, é profissão, é casamento ou a falta de casamento, é perseguição, sofrimento. Existe algo que foge ao controle de Deus? Existe algo que Deus possa dizer, aqui eu não posso ajudar? Existe algo que Deus de fato não se importa, como os discípulos perguntaram a Ele? O que traz preocupação ao seu coração? O Senhor Jesus se importa sim. Despertando Ele do fundo do barco, dormindo no travesseiro no meio daquela tempestade, Ele disse, acalma-te, emudece. Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. E Ele volta para os discípulos e diz, por que sois tímidos? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé, diz o Senhor Jesus? Eu não estou aqui. Por que sois tímidos? Por que somos tímidos? Que traz preocupação ao seu coração, meus irmãos, perto está o Senhor. Cristo está conosco. Todos os dias até a consumação dos séculos. Não há razão para estarmos assim. É pecado, ofende a Deus, entristece o seu coração. Não confiarmos nele, confiarmos antes em nós mesmos. Em segundo lugar, quando as preocupações vêm, você tem o hábito de orar a Deus. É essa a sua prática, de fazer conhecida diante de Deus todas as vossas petições. Quando foi a última vez que você orou explicitamente, nominalmente, por cada uma das suas preocupações e os seus problemas, extensivamente se derramando na presença do Senhor? Quando foi a última vez que você não tomou 2 ou 3 minutos, mas esteve no seu quarto em secreto, trancando a sua porta e se derramando na presença de Deus com oração, súplica e ação de graças, enumerando tudo aquilo que lhe aflige, lançando sobre Deus a vossa ansiedade? Quando foi a última vez que você fez isso? Não vou lhe perguntar quando foi a última vez que você fez as suas petições conhecidas de todos os homens. Talvez hoje mesmo. Mas a nossa prática, meus irmãos, deve ser buscar ao Senhor. Deus, a presença de Deus deve ser o local da nossa habitação. O povo de Deus é conhecido por aqueles que invocam o seu nome. A piedade é marcada pela vida de oração. J.C. Ryle escreve nas suas obras dizendo que a oração é o fôlego da alma. Como sabemos se a alma está viva? Como sabemos se ela respira? Tem vida dentre os mortos? É pela oração, é pela prática da oração. Muita preocupação geralmente é sinal de pouca oração. Ou oração que não vem da fé. Muitas vezes oramos, lançamos sobre Deus a nossa ansiedade e levantamos os nossos joelhos e tomamos de volta. Voltamos a nos preocupar. Essa não é a oração da fé. A oração lança sobre Deus. Entrega a Deus toda a nossa ansiedade. Lança, deixa sobre Ele.
confia nele e o mais ele fará. Não basta comunicar ao Senhor. É preciso deixar com o Senhor. Obviamente que isso não quer dizer que a vida será um mar de rosas. Deus não promete vida fácil. Deus não promete estarmos livres das aflições. Mas Ele promete estar conosco lá. Ele promete passar conosco pelo vale da sombra da morte. E nós podemos dizer com o salmista: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E na oração, a paz de Deus virá como um exército da salvação para lhe sustentar. De uma forma sobrenatural. De uma forma que você não compreende. De uma forma que você não pode explicar. De uma forma que você não pode justificar. Mas de uma forma que é real. Porque Deus está perto do seu povo. O salmista no Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, isto é, aquele que ora, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Você habita no esconderijo do Altíssimo, em oração, em secreto com o Pai. E por último, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, a pergunta para você é oposta. Por que não temeis? Por que andais despreocupados? Se existe algo que devemos temer, é estar fora do Senhor. Se existe algo que deve nos trazer desespero, roubar o sono, genuína preocupação, é o fato de estarmos longe do Senhor, porque Deus está pronto para julgá-lo. O salmo que deve encher um coração de pavor daquele que está longe do Senhor é o Salmo 7. Salmo 7, versos 12 e 3 diz o seguinte: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto, para ele já preparou instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Se você não está em Cristo, não só a paz de Deus está longe do seu alcance, mas a mira de Deus está sobre a sua cabeça. Instrumentos de morte já foram preparados. Por que não temeis? Você não compreende que tem uma alma imortal, que depois da morte seguirá o juízo, que você estará na presença de Deus e dará contas de como tem vivido, e que só em Cristo há segurança. Muitos caminham para o inferno completamente anestesiados, com um sorriso no rosto, pensando que está tudo bem, quando não está tudo bem. Provérbios capítulo 1, versos 32 e 33 diz o seguinte: os nécios são mortos pelo seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não ande como louco, como nécio, pensando que está tudo bem. Não está tudo bem enquanto você não estiver unido a Cristo. Enquanto você está fora de Cristo, sua paz e segurança são ilusórios. Arrependa-se dos seus pecados e busque o Senhor. Confie nele. Reconheça que você nada pode fazer, que você não tem como se justificar diante de um Deus que é santo, puro e perfeito. Entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Gostaria de pedir ao pastor licença para cantarmos um salmo. Eu gostaria de cantar o Salmo 46. De muitos salmos poderiam ser selecionados que tratam dessa temática. Porém, um salmo que fala com vigor a respeito da confiança que devemos ter com Deus em situação a mais adversa é o Salmo 43, é o número 45 no cancioneiro. E a figura que temos aqui, meus irmãos, para compreendermos o Salmo, é de Israel cercado por inimigos. Certamente com motivos de sobra para ter pavor e ansiedade. Guerra, preocupação, inimigos cercando. Porém, então sobe no monte,
sobe na muralha de Israel. E ele então vê a assolação que Deus efetuou na terra. Ele vê que Deus está com o seu povo. E que põe termo à guerra, e que quebrou o arco e a lança. Então aquele homem que vê a salvação do Senhor, ele vira para dentro da muralha e chama o povo de Israel: ó, vinde e contemplai. As obras do Senhor Javé, que a assolação ele efetuou na terra. Venha, contemple. E o salmo, meus irmãos, é esse chamado: venha, vinde, contemple o Senhor Jesus Cristo, a sua cruz, e como por meio da cruz ele pôs termo à guerra e trouxe a paz. E ao final, traz a quietude ao coração. Vamos cantar, Salmo 46.